minhas lindas! O vídeo de hoje eu vou contar como que foi o nascimento dessa princesinha aqui, né? Se vocês quiserem saber como que foi que ela nasceu, é só continuar assistindo o vídeo, então vem comigo! Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser assim, com a nenequinha aqui, minha princesinha mamando, porque agora é vida de mãe, né, realidade, então não tem por que tentar gravar sem ela, porque eu já tentei aqui e não consegui não. Tudo começou da semana do dia 9 ao dia 14 de janeiro, dia 14 de janeiro foi a data do nascimento dela, ela nasceu às 11 horas da noite, 11h01, e eu vou contar como foi desde o dia 9. Bom, os primeiros dias, assim, dia 9 de janeiro, eu tava sentindo muita dor já, muita cólica, dor na região da virilha. E nesse dia eu fui fazer a última ultra pra poder ver como que ela tava, como é que tava os batimentos cardíacos dela, se tava tudo certinho. Enfim, tava tudo certinho, pela data da ultra ela estava com 38 semanas e pela data da última menstruação ela estava com 38 mais 3. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu descobri que ela estava com uma circular no pescoço. Essa circular me deixou assim um pouquinho preocupada, fui logo olhar no Google, né, porque todo mundo sabe que o Google é uma caixa de pesquisa e aí você vê tudo lá e você fica desesperado. Eu não fiquei tão assim desesperada ao ponto de ficar muito desesperada, mas eu, óbvio, fui procurar e dar aquele medinho, né, de não poder ter o parto normal. E aí no dia seguinte, no dia 10 de janeiro, foi a consulta com a médica e aí eu perguntei pra ela se tinha algum problema essa circular, que eu tava desesperada porque eu queria ter o parto normal, eu fiquei com medo de não poder fazer por causa disso. Só que depois que ela me falou, até que eu me tranquilizei um pouquinho. Depois de perguntar pra ela 3 vezes, antes de sair do consultório, eu continuei perguntando se tinha algum problema. Ela falou não, que tava tudo bem, que tava encaixada, que muitas pessoas já fizeram parto assim, até com 2 circular, 3 circular, e que não influenciaria em nada, que no caso, o hospital particular que faz toda a questão de ser cesárea, principalmente para pegar dinheiro do povo. Então, o que acontece? Nessa última consulta, que não seria a última, né, seria penúltima, mas como tudo aconteceu, e aí a doutora disse que a minha barriga já estava um pouquinho baixa e que Giovana estava certinha, continuava encaixada para poder vir de parto normal mesmo. E nesse dia eu continuei muito cansada. Eu vou olhar aqui no celular porque todo mundo sabe que eu tenho um Instagram blog e eu coloquei esses últimos dias, esses detalhes lá, menos o relato do parto que eu não fiz ainda porque eu preferi fazer em vídeo pra vocês. Bom, o que acontece? Nesse dia eu tava muito cansada, eu já tava tipo pesando 69 quilos, 15 quilos nas costas, como vocês viram nos últimos vídeos, principalmente o diário de gravidez do 3º trimestre, e eu não conseguia fazer mais nada, com os pés inchados, mega inchados, as pernas estavam tipo queimando, meu pé parecia um pé de elefante, sabe, bem grande, bem inchado. Mas o que mais me irritava mesmo era a chatice, sabe, de querer fazer alguma coisa e não conseguir porque tá cansada. Mas eu tava com a sensação de que Giovana viria nessa semana, tanto que no último vídeo de diário de gravidez eu fiz questão de fazer ele numa semana antes, porque eu sabia, eu tava sentindo aquele sentimento de mãe que a Giovana ia chegar, principalmente por causa da lua. Só que a lua não funcionou comigo, gente, tanto que eu falei no vídeo que eu só ia acreditar na lua se ela funcionasse comigo. A virada da lua foi no dia 12, mas a Giovana veio no dia 14, então pra mim não funcionou. E aí, nesse dia ainda, no dia 10, eu já tava com a sensação de que ela chegaria por esses dias. No dia 11, dia 10 pro dia 11 de madrugada, eu tava com muita cólica mesmo, eu tava passando muito mal. Isso já era na quarta-feira, tanto que eu fui parar no hospital porque eu tava sentindo muita cólica, contração direto, muita dor. E aí eu fui parar no hospital. Chegando lá, eu também tava desconfiada de estar com infecção urinária.
Eu tive infecção no início, lá na metade da gravidez, com 33 semanas. E aí tive também no finalzinho, pro meu desespero. Aí cheguei lá, o médico passou um outro remédio, um outro antibiótico, não poderia ser o mesmo que eu tinha tomado da primeira vez. E me mandou pra casa, disse que tava tudo bem. E ok. Bom, os vídeos que eu gravei, principalmente o diário de gravidez do terceiro trimestre, eu gravei passando mega mal. E nesse dia que eu passei mal, eu fui pro hospital, porque tem até uma fotinha que eu vou deixar aqui da barriguinha. Foi nesse dia eu fui pro hospital achando que eu ia ganhar. E aí colocamos tudo no carro, bolsa, minha bolsa também. E chegando lá, a médica que pediu um exame, porque eu falei com ela que eu tava com suspeita de estar com infecção urinária de novo, e ela viu que eu tava com 1 centímetro de dilatação e pediu pra eu voltar 2 horas depois pra poder medir de novo. E aí ela fez o exame, e esse exame eu pegaria também 2 horas depois ou no dia seguinte. Aí quando eu voltei 2 horas depois, mesmo passando muito mal, com muita contração tipo muito forte, muita dor, uma dor fortíssima, gente. Não é nada tipo assim que você fala, ai, dá pra suportar, não. É uma dor muito forte. E aí a médica que tava de plantão viu que meu exame só ia sair de manhã seguinte e viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação, já tava em trabalho de parto, e que ela não me internaria porque eu não havia necessidade, principalmente por eu morar perto do hospital e porque eu também, a ala da enfermaria lá de pré-parto estava um pouco cheia. E aí, como eu tava com muita dor, ela me deu uma dipirona na veia, e aí isso melhorou bastante a minha contração. Tanto que eu depois de tomar a dipirona, eu não consegui avaliar quanto tempo estavam as minhas contrações. Isso no dia 11 de madrugada. Bom, no dia 13 de janeiro eu postei lá no Instagram que eu continuei com muitas cólicas, que a minha noite de quarta-feira pra quinta-feira não foi nada bem. Eu continuei sentindo muitas contrações, indo no banheiro direto, principalmente por causa da infecção, mas eu estava tomando antibiótico. Essas contrações, elas não estavam ritmadas a ponto de eu ir correndo para o hospital. Geralmente indicam que você vai correndo para o hospital quando você está com 4 centímetros de dilatação, que aí já agiliza o trabalho de parto. Assim, eu não tava tão desesperada, na verdade eu tava mais ansiosa para a chegada da Giovanna, com um pouquinho de medo, assim, da dor do parto, sabe? Porque eu queria muito normal. Como eu não tinha necessidade de ficar internada e por morar perto do hospital, eu acabei vindo pra casa. Aí de sexta pra sábado que foi terrível, eu não conseguia dormir direito. Era dor a toda hora, era dor assim absurda, contrações absurdas, que eu não tinha paz pra dormir. E eu já tava começando a ficar com medo de ficar em casa sozinha. Aí aproveitei que meu marido foi pro trabalho e pedi pra ir pro hospital. Chegando lá de manhã, primeiro que de manhã antes de sair de casa eu só comi 4 biscoitos de creme crack, porque eu estava sem fome nenhuma, eu tava super enjoada, super chata. E aí beleza, chegando no hospital, falei lá com a médica de plantão o que tinha acontecido. E aí ela analisou e viu que eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Só que aí vamos abrir um parênteses aqui para esses 4 centímetros de dilatação, porque cada médico tem o tamanho de uma mão, enfia lá na tua periquita, e aí cada um diz que você tá com 1 centímetro, um diz que você tá com 2, com 3, com 4, no fundo, nem você sabe quanto centímetro tá, nem eles sabem, porque cada mão é de um tamanho, né? Então aí ela me internou. Aí eu fui para uma ala que eu já conhecia, né, pro andar que eu já conhecia do prédio. E eu crente que ia ficar no mesmo lugar, por causa da outra vez da internação, né, que eu contei pra vocês, mas eu não fiquei. Eu fui pra aula de pré-parto, eu nem sabia disso, depois que meu marido falou que era a ala de pré-parto. E aí eu vi começando a chegar um monte de comida líquida pra mim, era suco, era café com leite, era chá, era água. Por fim, uma sopa horrorosa, que não tinha gosto de nada. Eu vou postar a foto aqui pra vocês. Não tinha gosto, gente. Sabe o que você toma uma coisa líquida que não tem gosto? Foi isso. Horrível. Aí eu, como sou curiosa demais, eu fui no Google e procurei saber o que aquilo ali tinha a ver, né? Aí eu fiquei sabendo que dieta líquida era pra quem ia fazer cesárea. Meu Deus do céu, aí eu já fiquei desesperada, poxa, eu não vou ter parto normal. Aí
naquele tempinho ali, comendo aquela coisa toda. Quando deu umas 4 horas da tarde, as minhas contrações continuaram. A médica veio, fez aquele exame que você escuta o coraçãozinho do neném, tava tudo tranquilo, tudo bem. E aí vinha toda hora alguém pra poder medir a minha dilatação. Só que nisso, como eu disse, né, cada mão é uma mão. E aí um falava que tava com 2, eu falei, gente, mas eu tava com 2 tal horas atrás, e como que eu tô com 2 ainda? Aí depois veio uma falava que eu tava com 3. Aí por fim resolveram, como viu que eu não tava tendo progressão na dilatação, eu estava tendo todas as contrações ritmadas certinhos, de 5 em 5 minutos, às vezes de 3 em 3 minutos, mas a dilatação não estava aumentando. Teve uma hora que a médica chegou e falou assim, você tá com 3. Aí depois, poucos minutos depois, ela veio outra e mediu, você tá com 5. Só que não tava progredindo, não tava indo pro que tem que ser, que é de 10 centímetros pro neném nascer. Bom, deixando bem claro que o meu trabalho de parto, ele começou às 8 horas da manhã de sábado. Mas às 4 horas da tarde, colocaram ocitocina, que eu fiquei morrendo de medo, eu logo liguei. Chamei meu marido no WhatsApp e falei, amor, vamos me colocar ocitocina, vai doer pra caraca, eu quero você aqui perto de mim, tô desesperada, eu vou sentir muita dor. E aí ele veio, rindo pra caramba de mim, né, claro, que eu sou muito medrosa. Aí quando foi, isso foi 4 horas da tarde que eles colocaram a ocitocina, na primeira dose. E nada da dilatação aumentar de jeito nenhum. De jeito nenhum, e mesmo em trabalho de parto. Aí jogaram mais um pouco, nada. Estouraram minha bolsa, nada. Depois disso, botaram mais uma vez a ocitocina mais forte e nada. Sendo que nesse período de nada acontecer, eu tava sentindo muita dor e muita contração muito forte. Daquelas que eu chamava Deus e o mundo, rezava, pensava em tudo quanto é tipo de oração. E eu só xingava, eu gritava muito no hospital. E aí vinha a enfermeira e falava que eu não podia gritar. E aí veio uma menina do nada, uma enfermeira, e disse que eu tinha que fazer força, sendo que eu ainda tava com 4 centímetros. Geralmente você tem que fazer força quando você já tá com 10 centímetros. Então esse tempo todo que eu fiquei de 8 da manhã, da parte da ocitocina, que foi de 4 da tarde até as 11 horas da noite, que eu fiquei mais ou menos 10 horas da noite que eu fiz, até 10 horas que eu fiz força. Nesse tempo, eu tava me gastando muito, porque não era pra eu fazer força, era só pra eu ficar ali sentindo a porra da contração. Cara, eu tenho que falar assim, porque eu tenho que extravasar e dizer como é que foi a dor, porque foi terrível. Eu deitada na cama e era uma dor aqui assim, no útero, na região aqui abaixo do umbigo. Gente, era... eu não sei o que eu queria, eu não sei explicar, é uma dor absurda. Quem fala que não sente dor é impossível. Foi muito normal o meu parto. Não, não foi. Bom, depois de todo o sofrimento que eu passei, de tanta dor, né, com a ocitocina, para poder induzir o parto, para poder ser mais rápido, para a dilatação aumentar, todo sofrimento, eu já tava quase praticamente implorando para poder fazer cesárea, porque eu já não aguentava mais sentir tanta dor, era uma dor absurda. Eu cheguei a praticamente, tipo, achar que eu ia ficar sem a minha barriga, sem meu útero, de tanta dor que eu sentia. Era horrível. E aí quando foi umas 10h40 mais ou menos, a médica vendo que eu não ia aguentar e a minha bolsa já tinha sido estourada, ela me chamou, ela falou assim, você vai para a sala de operação. Aí depois que a médica falou isso, que eu ia pra operação, eu fiquei mais nervosa ainda depois disso ainda fui no banheiro, voltei sentindo dor. Gente, o psicológico fica completamente abalado. Eu puxava meu cabelo, eu me dava tapa, de tanta dor, pela dor que eu estava sentindo, que era... Não tem uma descrição assim de falar, tipo, olha, a dor é assim, não. É tipo pensa numa cólica muito forte, mas não é fortezinha não, é forte pra caralho, muito forte. Então, era essa cólica que eu sentia, era terrível. Aí quando foi 10h50 mais ou menos, vieram me buscar pra sala de operação.
E aí me colocaram na macazinha lá pra me levar. E aí fui sentindo dor, muita dor. Quando cheguei na sala, veio o anestesista falar comigo, as enfermeiras tiraram a minha roupa, né, que eu tava, e começaram a falar comigo. O anestesista me explicou que eu ia receber uma anestesia nas costas e que eu não ia sentir minhas pernas. Começou a me explicar tudinho. E aí, beleza, eu fiquei tranquila, ele me passou a tranquilidade na hora. Já tinha esquecido o medo de como ia ficar a barriga, só queria mesmo que aquela dor acabasse. E eu sabia que aquela dor do que a citocina provocou, eu só ia parar de sentir na hora que botasse anestesia. Então, como eu sofri muito por causa das contrações e da indução do parto, então foi assim, muito difícil. Bom, e depois que eu entrei na sala, e meu marido veio pra poder ficar ali comigo, segurar a minha mão, só que antes disso ele não podia entrar enquanto eles não me preparassem pra cirurgia, né? Aí me viraram, colocaram lá, eu senti a anestesia, que é aquela das costas, acho que é raquidiana que se fala. E, gente, essa anestesia não tem dor nenhuma, eu não senti porra nenhuma de dor, porque de tanta dor que eu senti com a ocitocina que essa injeção pra mim era chiclete de tutti-frutti, porque não tive dor nenhuma, gente, o negócio não dói, nem depois, ficou perfeito, parei de sentir dor. E aí quando meu marido entrou na sala, me segurou minha mão, aí eles começaram o corte lá, né? Foi assim, uma coisa muito rápida, foi muito rápido, porque eu tava acordada, mas depois que eles dão anestesia, tem um negócio, eu não senti mais minha perna, gente, parecia que a minha perna tava assim flutuando, e eu deitada, e a perna tipo lá em cima, aí pega um negócio, sabe aqueles negocinhos de fazer assim no cabelo, de fazer massagem na cabeça? Parece que ficaram passando aquilo ali na barriga e na virilha e tal. Eu sei que depois disso, aí começaram a passar álcool, eu ainda senti isso. E eu não senti muito mexer na minha barriga não, gente. Eu só sei que depois foi uma coisa assim, uma explosão, foi uma coisa assim muito rápida. Eu sei que eu senti, eu só sei que a neném saiu. Aí eles colocaram, antes de tudo acontecer, eles colocaram aquele pano e tal, assim, pra você não ver nada que tá acontecendo, porque você fica acordada, né? E aí, quando a Giovana nasceu, eu vi aquele chorinho. Mas uma coisa que eu não esqueço é quando a médica falou assim, gente, um sorriso. A Giovana tava sorrindo dentro da barriga, gente, coisa mais linda. Eu não vi, mas só de ouvir a médica falar isso, eu já fiquei pensando. Aí ela começou a chorar aquele chorinho e ela botou assim em cima do pano pra poder ver, só que eu não tava conseguindo ver. Aí eu só consegui ver depois, quando ela foi pro lado. Aí pronto, foi uma choradeira danada. Chorando muita emoção, que não dá assim pra explicar, mas foi depois de tanto sofrimento, depois de tudo que eu passei, assim, da dor, lá foi rápido. Foi muito rápido. Aí depois eu só ouvi quando o médico falou assim pra mim, ele botou a mão assim em mim e falou, você vai dormir um pouquinho. Nesse que eu vou dormir um pouquinho, acho que foi a hora que começou tudo, né? A tirar a placenta, a me fechar e tal, tudinho direitinho. Eu sei que uma coisa que eu ouvi das enfermeiras foi pra ela falar assim, nossa, sua barriga saiu linda, o ponto saiu perfeito e você saiu com disseram que eu saí com a barriga retinha. Eu não lembro, porque eu não fiquei vendo, porque depois que eu fui pra enfermaria, eu estava muito grogue, eu não lembro de nada. Eu só queria saber da minha filha. Tanto que teve gente na hora pra poder ver a Giovana, que eu nem lembrava que a pessoa tava de tão grogue que eu tava, sabe? Bom, aí depois disso, falaram que a minha barriga saiu retinha, 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 retinha. Felicidade. Mas aí falaram, não fala, né? Porque você não pode falar muito depois do parto, porque você fica com muitos gases. E eu realmente fiquei depois com muitos gases e a barriga parecia que eu tinha 5 meses de gravidez. Pois é, minha filha tá chorando lá no fundo com o papai e eu preciso terminar esse vídeo aqui, gente. Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre a minha recuperação da cesárea, explicar o porquê
falar um pouco mais sobre tanto o parto normal como a cesárea, porque assim, eu quero deixar bem claro, um parênteses bem claro pra vocês. Nenhuma mulher é mais mãe ou menos mãe porque o parto dela foi normal ou porque o parto dela foi cesárea. Mãe é de qualquer forma, seja parto normal ou seja cesárea. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do meu relato, dá um curtir pra mim me ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações pra você receber todos os meus vídeos de primeira mão. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!